Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. A capacidade de entender, de compreender e de gerenciar as próprias emoções. Imagine que a emoção é uma reação química no corpo. Essa emoção e essa reação química no corpo não pode ser detida, é natural, é químico. Só que essa reação que vem do corpo vem de uma configuração de sentimento, uma configuração de como eu percebo o mundo. Então, quando a gente fala em gerenciar as próprias emoções, nós estamos falando de perceber o mundo de uma outra forma. Um exemplo, uma pessoa que chega em você, te provoca, te acusa, te julga, ele vai te provocar uma emoção em você. E essa emoção vai te fazer ter uma reação química, que pode ser uma raiva, por exemplo. A reação química da raiva vai durar 90 segundos no seu corpo. Você vai ficar com muita raiva. Porém, com inteligência emocional, você pode decidir não reagir a este insulto, a este julgamento, e aí você respira ou um código que você use com você mesmo para não reagir a este insulto. Então, neste sentido, a reação química vai ter que ser vivida porque já foi provocada raiva em você, né? Só que essa configuração de sentimento que eu tive, que gerou essa emoção da raiva, ela pode também ser gerenciada. O significado das pessoas te julgarem, te apontarem, te criticarem pode mudar. Ou seja, se você entender que o julgamento é para si mesmo, ou seja, quando eu julgo o outro, eu estou julgando a si mesmo, você vai entender que esta pessoa está te trazendo um dado que não é seu, é dela. Então, nessa perspectiva, a raiva em você não vai ser ativada, porque o seu sentimento, a sua configuração sobre aquilo não acontece mais. Então a inteligência emocional começa a te dar entendimento sobre a tua vida emocional, sobre a tua vida intelectual. E quando você entende o significado da sua vida nesse sentido, você passa a gerenciar. Um exemplo, se você é uma pessoa muito reativa, qualquer coisa está explodindo, a inteligência emocional vem para fazer com que você conheça o porquê dessa reatividade que acontece com você. Quando você descobre, você começa a transformar o significado das coisas e esse gerenciamento começa a acontecer. Logo, a reação química da emoção passa a não acontecer mais no seu corpo porque você mudou o significado de cada coisa. Agora, nada vai impedir a reação química se o significado das coisas para você ainda for o mesmo. O medo, por exemplo, talvez você tenha medo de escuro. Se você tem medo de escuro, reação química no corpo, ok? Mas se você muda o significado do escuro e você passa a entender que o escuro é um lugar para meditar, que o escuro é um lugar silencioso e muda todo esse significado, agora você não sente mais medo. Você não vai sentir a reação química do medo no seu corpo, entende? Então, por isso a gente usa esse termo inteligência emocional. Algumas pessoas falam sobre que a emoção não pode ser controlada. E eu estou explicando para você, a emoção, a reação química não pode ser controlada porque ela é instintiva. Mas a configuração do sentimento, a configuração da mente, você pode gerenciar e passar a dar outros significados. Então muito se fala, o Augusto Cury fala sobre inteligência emocional, Daniel Goleman, que é um dos psicólogos mais renomados do mundo. Existe dentro de Harvard muito sobre inteligência emocional. Então não é um assunto novo, não é um assunto recente demais, é um assunto que é de extrema importância para você. Inteligência emocional é para todos. Tem um artigo e um vídeo que eu falo sobre inteligência comportamental. Depois você pesquisa aí. A inteligência comportamental é o próximo, talvez, analfabetismo do ser humano. Existe o analfabetismo total, parcial, mas agora existe um tipo de analfabetismo que tem a ver com autoconhecimento.
o quanto você se conhece, o quanto você tem entendimento do seu funcionamento. Porque se você conhece a si mesmo, você conhece quem está do seu lado. Se você conhece o seu funcionamento, você conhece o funcionamento da pessoa que está do seu lado. Algumas pesquisas no Vale do Silício apontaram para esse próximo analfabetismo, entende? Até 2029, algumas máquinas vão conseguir fazer o que você cognitivamente, conscientemente, intelectualmente consegue fazer. Então, isso me causa um pouco de revolta para trazer esse conhecimento para você, trazer essas informações do seu funcionamento do cérebro, seu sistema neural, trazer todas essas informações para você, para que você possa pegar o que faz sentido para você e transformar a sua vida. O mercado de trabalho vai ser readaptado, porque a tecnologia está avançando demais. Então, no sentido do mercado de trabalho, agora as pessoas têm que se desenvolver no sentido de relacionamento. Porque é isso que vende, é isso que está vendendo. Relacionamento, empatia, relação de cliente, relação de empresa. Nesse sentido é o que está mais agradando agora a próxima geração. Então a inteligência emocional, ela é suficiente e necessária para que você entenda minimamente como deve se comportar no mundo e com as pessoas. A sua reatividade, os seus sentimentos, a sua falta, o seu desequilíbrio emocional, às vezes faz com que você perca oportunidades na sua vida. Faz com que você não enxergue as oportunidades na sua vida. Elas te cegam, elas fazem com que você agora não tenha mais entendimento sobre o que está na sua mente. Sobre o seu propósito, sobre a sua essência, sobre a sua felicidade, seu relacionamento. Imagina, você não sabe o que está acontecendo na sua vida. A sua vida tem 12 áreas. São 12 áreas na sua vida. Você tem consciência das 12. Uma das mais importantes, família. Não menos importante, finanças. A área profissional. A área espiritual, essas 4 áreas, uma das 4 áreas mais importantes das 12, você tem consciência total do que está acontecendo nela. Imagine que dentro dessa perspectiva agora você passa a conhecer. Então quando você conhece, você consegue gerenciar, administrar. Nessa administração você decide o significado que você vai dar para aquela coisa. Você começa a transformar o seu modo de pensar, o seu mindset, que é outra aula que eu passo para vocês. O mindset, a mentalidade que eu estou trazendo para mim, para a minha essência, para a minha história. A inteligência emocional pode transformar todo esse seu contexto. Ter um conhecimento de si mesmo transforma. E é o que eu quero trazer para vocês. Se envolvam com a inteligência emocional, aprendam mais, busquem mais esse conhecimento. Um certo sábio fala assim: quanto mais você busca conhecimento, mais o conhecimento aparece para você. Mais o conhecimento te quer, entende? E ele também fala que mais importante é investir no conhecimento do que investir em qualquer outra coisa, porque isso tem retorno, isso volta para você, isso é sabedoria. Entenda que toda a curva do ser humano está em eu vou muito longe, mas eu descubro que quando eu vou muito longe, o que eu quero está lá atrás. Eu tenho que voltar tudo de novo, porque está lá atrás. Muitos cientistas fizeram um estudo sobre a psicologia positiva, ou seja, sobre a felicidade, para descobrir que, depois de 700 anos, descobriram que a felicidade tem muito a ver com relacionamento. E as pessoas que tinham bons relacionamentos eram muito mais felizes do que outras. Só que isso é um assunto para outra aula, mas eu quero que você entenda que às vezes eu vou muito longe descobrindo como fazer muitas coisas, mas descubro que está lá no simples, no básico.
é bem menor do que eu imaginei. Inteligência emocional é uma capacidade de você realmente transformar a sua vida e a vida das pessoas. Eu espero que esta aula tenha te ajudado a entender melhor este assunto e que nos próximos dias, nos próximos tempos, se fizer sentido para você, se aprofunde no assunto. Um grande abraço. Tchau, tchau.